sabe? Você chegou a fazer períodos de jejum? Existe um jejum específico, ideal para cada situação? Então, como eu tive um encontro muito forte com Deus, isso foi em 2002. Em 2004, eu tive uma visitação de Deus, assim, que marcou a minha vida totalmente. E eu queria muito ser batizado no Espírito Santo. E eu queria falar em línguas, eu achava maravilhoso, eu pensava, nossa, a pessoa que ora em línguas, eu acho que ela está mais próxima de Deus. E uma vez eu fui numa igreja, numa Assembleia de Deus, eu vi uma irmãzinha orando em línguas, no último banco, e ela chorava. Eu falei, Deus, me dá isso, eu preciso disso. E as pessoas falavam, nossa, você não ora em línguas ainda? Porque você já é do fogo. Você já estava há quanto tempo? Eu já estava há 2 anos 2 anos. de evangelho. E aí, eu já estava ali naquele fogo, e eu sempre era aquele que chamava as pessoas para ir na vigília de oração, para orar. E as pessoas pensavam, nossa, você não ora em línguas? No dia que você orar em línguas, você vai ser arrebatado, cara, desse jeito que você está aí. E eu ficava com aquilo na cabeça, e eu queria muito. Só que o tempo passava e não acontecia nada. E aí eu tomei a decisão, eu vou fazer um jejum. Eu quero me aproximar de Deus, eu quero ir o mais longe que eu puder ir, na intimidade com Deus. E aí eu fiz um jejum de 3 dias, nunca tinha feito um tão longo assim. Como foi esse jejum? Sem comer e sem beber. Não é recomendado. Nem água, nada. Não é recomendado. É preciso tomar água. Uhum. Entendeu? Para quem está nos ouvindo aí, você que quer fazer um jejum, é importante tomar água para hidratar. Uhum. Mas eu não tinha conhecimento, eu só queria aproximar de Deus. E eu ainda olhava para Moisés, por exemplo, ficou 40 dias. E nesses jejum. 3 dias você ficou sem comer, sem beber e ficou só em oração, não saía para nada? Como Outro erro. Eu tive que trabalhar. Trabalhava com meu pai, tive que atender cliente. Quando foi chegar no 3º dia, eu já estava tendo alucinação. Estava às 11 fazendo as coisas. Pra você ter noção, eu olhei um negócio marrom, eu achei que era um bacon. Eu comecei a ter alucinação. Alucinações, né? Sério. E eu pensei, comida. vou ser internado, eles vão me levar pro hospital, porque... Só que Deus viu meu coração. E Deus, tudo ele vai profundo, ele vê a intenção lá profunda do coração. E eu queria aproximar de Deus. E durante aquele jejum, eu tinha um amigo lá que trabalhava com meu pai, e a gente queria saber qual era o chamado de Deus para nós. E além disso, eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Uhum. O que acontece? Nós entramos na garagem, entramos dentro do carro, e nós falamos, é o seguinte, nós vamos orar até Deus falar com a gente. Enquanto Deus não responder a nossa oração, a gente não vai sair daqui. E fomos orando, quando vieram 11h30 da noite, acordamos umas 3 horas da manhã. Não tinha acontecido nada. Mas veio uma frustração. E eu pensei, não tá valendo de nada esse jejum. Eu não sei como encontrar Deus. Eu só sei de uma coisa, eu quero, mas eu não sei como fazer para ter mais de Deus na minha vida. Olha como é que Deus trabalha. A primeiro momento você pensa que não aconteceu nada. Só que na segunda-feira, isso foi domingo, na segunda-feira foi um dia muito difícil para mim. E eu estudava, eu me formei em publicidade e propaganda, só que aquela aula eu não estava aguentando ficar lá, estava muito ruim. Você já tinha voltado a comer nessa segunda-feira? Já, graças a Deus. Já tinha pedido uma pizza. Nossa, foi a melhor coisa, eu peguei trauma, assim, porque eu fiz errado, entendeu? Sim. Mas eu vejo que aquilo foi determinante na minha vida, porque Deus viu a intensidade com que eu busquei a Deus, assim, só que como tinha que trabalhar era muito difícil me concentrar. Olha como que são as coisas. Na segunda-feira à noite, foi um dia muito difícil. E eu estava muito frustrado, porque eu pensava, eu não consigo ser que nem esses assembleianos. Esse amigo meu era da Assembleia. Eu sempre achava ele muito, assim, pentecostal, e eu queria ser daquele jeito, eu não conseguia. Porque muitas vezes eu não queria ler a Bíblia, eu não queria orar. Uhum. E é por isso que quando eu trago as mensagens hoje, eu sempre me coloco no lugar da pessoa. Porque o brasileiro, no geral, eles não têm costume de ler. Não gosta de ler. Não adianta ficar forçando, sabe? Você tem que ler. Não. Você tem que ter um contato com a palavra de Deus todo dia. Seja ouvindo, porque a fé vem por ouvir. Uhum. Se você puder ler, muito bom também. Mas você tem que meditar com a palavra. Resumindo, na segunda-feira eu fui embora mais cedo da faculdade. Cheguei em casa e eu deitei ali muito cansado e desanimado com a minha vida cristã. Quando eu já estava dormindo, tocou o celular. Era o meu amigo. Falei, Juninho, eu tô aqui orando na rua, cara, e eu preciso passar aí pra te contar um negócio. Eu falei, então vem, né? Eu fiquei pensando, gente, como é que
esses crentes da Assembleia, né, da Breia, conseguem ser tão avivados assim. Eu não consigo ser dessa pegada. Ele chegou lá e falou: Juninho, eu preciso te contar uma coisa. Eu tava orando por você. A caminhonete, o ponteiro da caminhonete começou a chacoalhar. Eu achei que era um problema no motor. Eu não sei o que é, mas eu só sei de uma coisa: Deus tem alguma coisa para fazer na sua vida, cara. E o inimigo se levantou muito forte. Eu falei: então, tá bom, deixa eu trocar de roupa, vamos orar, né? No meio do caminho, eu virei para ele e disse: olha, aqui a Bíblia diz, ó, 1 Coríntios, capítulo 1, diz que Deus escolhe aqueles que não são, aqueles que são desprezados, aqueles que o mundo não dá nada para esses. Então esse sou eu. Eu posso ser a pior pessoa, mas agora eu creio, Deus me escolheu, porque realmente eu não sou nada disso, cara. Eu não consigo ser crente, cristão, eu não consigo ler a Bíblia, orar, eu não tenho vontade às vezes. E aí nós fomos orar, paramos a caminhonete. Parecia que ele já sabia o que ia acontecer. Ele falou assim: Juninho, eu vou aumentar o som e vai orando aí no seu canto, eu vou orando daqui. E ele começou a orar. E ele começou a orar em línguas. E o fogo foi descendo ali do lado dele. E eu não queria nem orar, porque eu estava muito cansado, assim, desanimado. Já falou, você pensou, não vou falar em línguas mesmo, deixa eu ficar aqui no meu cantinho. Ficar no meu canto, Quietinho. Sabe quando você não tem resposta? Você ora, eu tinha jejuado 3 dias, não aconteceu nada. Mas aí eu pensei, independente de qualquer coisa, é agora que a minha fé está sendo provada. Eu preciso buscar Deus. E eu comecei a falar com Deus. E eu comecei: Senhor, meu Deus, meu Pai, cachonarabacanta, namara. Comecei. Aí eu pus a mão na cabeça e eu pensei: gente, eu tô ficando doido. Eu acho que eu tô tão bitolado querendo orar em línguas que eu tô falando que eu acho que eu coisa já que não é nem tô blasfemando. línguas. Comecei a pensar assim: gente, eu tô pecando aqui. E eu tomei um susto. E ele não tava nem aí. Ele já tava assim, na unção, né? Quando eu voltei a orar, aí não teve jeito. O Espírito Santo assim me tocou tão forte. E eu comecei a orar em línguas, orar. Eu orei uns 40 minutos. E eu orava. E ele começou a entender o que eu orava. Ele começou a interpretar. Olha. E ele falou assim: olha, você tem orado, pedido para Deus colocar pessoas dele no caminho da sua família. Porque muitos têm dado mau testemunho. Isso ele contou depois. Na hora, durante. Ele já ia falando. Eu tô entendendo. Ele foi entendendo tudo. Ele falou: mas Deus manda te dizer, vai ser através de você que a sua família vai se converter. Não, e ali eu chorava, eu senti uma paz. A minha boca ficou anestesiada. Foi uma presença maravilhosa de Deus. Por isso que assim, hoje eu sei, o jejum, ele abriu as portas. Só que eu não via primeiro momento. Foi depois. Chegou no dia seguinte, eu não acreditava. Eu parecia que estava nas nuvens, porque eu senti um amor tão grande de Deus, uma força espiritual. Uma confirmação de que sua busca estava certa, né? Não, que você foi um oásis, né, no meio do deserto, assim, foi um manancial. Foi um refrigério, porque há 5 minutos antes eu estava frio espiritualmente, achando que Deus não me ouvia, que nada acontecia comigo. De repente o Espírito Santo me encheu, e não era de mim. Veio palavras e fui falando. Nós fomos, pra você ter noção, nós saímos de lá, fomos comer um lanche. Fomos comer um cachorro-quente. Eu olhava pro moço fazendo o que cachorro-quente. Eu senti um amor tão grande por ele. Falei: moço, deixa eu falar de Deus pra você. Eu não estava suportando mais, aguentando aquele amor. Olha como que Deus faz. Passou um dia, passou o segundo dia, passou uns 3 dias. E aí aí eu voltei para minha cidade. Eu estava morando em Franca, São Paulo. Voltei para Paraíso, a minha cidade natal. Os meus amigos me chamaram para ir no congresso do Diante do Trono, lá em Ribeirão Preto. E eu fui nesse congresso. Mas eu fui assim, porque eu estava cansado. Era uma luta. Ao mesmo tempo, eu não acreditava que Deus tinha respondido minha oração. Ao mesmo tempo, uma luta que eu estava num cansaço muito grande. Eu falei: então vamos. Fomos. Na hora que nós entramos no carro, todo mundo, a gente estava umas 5 pessoas. Gente, vamos fazer uma oração para Deus falar com a gente nesse congresso? Eu falei: então vamos. Todo mundo começou a orar, mas eu pensei: eu vou deixar eles orar por mim. Eu que estou precisando de oração. Na hora que eu comecei a orar, o Espírito Santo me encheu de novo. Mas foi a sensação assim, ó, eu estava no céu. E eu orava em línguas, a sensação que dava é que eu orava em japonês, em alemão. Fui orando nas línguas que eu não conhecia, uma coisa maravilhosa. Uma visitação do Espírito Santo, assim, maravilhosa. As pessoas dentro do carro ficaram assustadas, porque eu nunca tinha orado. Eu nem tinha contado para eles que eu tinha sido batizado há 2 dias atrás, 3 dias. Só sei que eu cheguei lá em Ribeirão Preto, era 1 hora de viagem. Eu não parava de orar. Eu desci do carro, eu não tinha força. Eles tiveram que me levar, me seguraram, porque eu estava embriagado
do Espírito Santo. Eu nunca tinha tido aquela experiência e me vinha um medo ao mesmo tempo. Tipo assim, gente, o que vai acontecer comigo? Eu não quero parar de orar em línguas. O que Deus está preparando? Eu não sabia, era coisa muito grande. Quando nós chegamos lá, a Ludmila Ferber estava ministrando. Ali Deus já começou a falar comigo. Foi um mover de Deus naquele congresso. E nós ficamos na casa de uma irmãzinha, que era a doméstica lá da casa, do apartamento. Eu já tinha visto ela no congresso e eu pensei, gente, essa mulher é de Deus. Nossa, que mulher diferente, assim, na oração, um profeta. E a gente saiu para jantar naquela noite e ela contando que ela tinha visto o anjo. Deus várias vezes mostrou anjos para ela. E eu pensava, gente, quem me dera ter uma vida espiritual assim, desse jeito. E eu grudei nessa mulher, fiquei muito amigo dela. E nós fomos para cá, lá pro apartamento. E ela foi junto. E tivemos uma noite maravilhosa de oração. A gente não queria nem conversar um com o outro para não perder aquela essência, aquela presença de Deus. No dia seguinte, eu não sabia, mas a minha vida ia mudar para sempre. Por quê? Apesar de tudo que Deus já tinha feito, eu queria saber o que Ele tinha para mim. O chamado que Ele tinha para mim. E eu falei com esse amigo meu, falei, cara, hoje Deus vai falar comigo. Eu quero saber o que Ele tem para mim. Porque na minha cabeça eu achava que eu seria ministro de louvor. Como eu tinha banda, Sim. e o pessoal me pôs para cantar na igreja, eu ministrava, eu achava que era isso. Só que várias vezes eu tinha sonhado em que eu estava pregando. E era muita gente, umas igrejas lotadas, eu não entendia aquilo. E eu não contava para ninguém, porque eu achava que era coisa da minha cabeça, mas o meu negócio era música. Só que terminou o congresso, nós fomos de novo para esse apartamento. Dessa vez aquela irmãzinha, ela já estava lá no sofá orando. Ela estava de costa, voltada para dentro do sofá. E ela orava em línguas de um jeito que eu pensava, gente, como é que existe pessoas desse jeito na Terra? Pessoas que são tão de Deus assim. E eu fiquei olhando ela e todo mundo lá rindo e curtindo. A gente foi fazer uma pizza, né? Tinha 8 pessoas na casa. Quando vê, essa mulher começa a falar com a autoridade. Ela estava até então orando em línguas sozinha. De repente, ela falou assim, eis que trago 8 anjos nesse lugar. Na hora eu falei, gente, vem cá. Cadê esses anjos? Vem Quem cá, mais tá vendo? Vem cá que Deus está aqui. O pessoal parou o que estava fazendo. Eu contei, tinha 8 pessoas. E aí Deus começou a falar com cada um ali. De forma íntima. Eu só vi as pessoas chorando ali e dobrando ali o joelho e chorando. Eu fiquei no meu canto, porque eu pensei, eu não posso pedir mais nada para Deus. O que Deus já fez comigo. Deus me batizou no Espírito Santo há 3 dias atrás. Quem sou eu para pedir alguma coisa para Deus? E fiquei no meu canto. Eu só vi o povo chorando e Deus falando assim, ó. Mas foi uma coisa única, porque a Bíblia diz, Deus diz, né, que a intimidade dele é para aqueles que o temem. Não é para qualquer um. Deus não se revela para qualquer pessoa, porque Deus é santo. Ele não lança pérola aos porcos, sabe? Pessoas que não querem compromisso. E quem estava ali era gente que queria mesmo a glória de Deus. Quando terminou todo mundo ali, eu pensei, agora acabou, né? Eu não quero nem tocar nesse assunto, porque eu não quero mais nada. Chega, Deus já fez muito. Eu não sou digno. Foi exatamente o que aconteceu com Pedro, quando Jesus mandou eles lançar a rede. E eles pegaram tanto peixe que as redes estavam quase furando. E Pedro se prostrou diante de Jesus e falou, Jesus, tem misericórdia de mim, eu não sou digno. Eu sou miserável pecador. É o sentimento que eu estava ali na hora. Aquela mulher falou assim, ó, meu filho. Aí eu pensei, acho que não é eu não é possível, né? Meu filho. Na hora meu coração queimou. De repente ela falou assim, meu filho, é contigo mesmo. Nossa, não precisava falar mais nada. Ali eu já comecei a chorar. Falei, Deus, eu não mereço. Misericórdia, eu não consigo. Eu não sou digno. E essa mulher começou a falar, meu filho, eu te tirei das trevas. Eu te dei livramento, eu te tirei do mundo. E eu tenho uma obra para você. E você me perguntou qual era o seu chamado. Eu te chamo de hoje de pastor. E você vai arrebatar muitas vidas para mim. Você vai gerar muitas vidas para mim com dores de parto. Você vai trazer cada uma delas. E nesse momento, um anjo coloca uma coroa na sua cabeça. Eu já tinha visto algumas coisas, mas o que eu vi naquela hora é algo que você não pode nem contar para qualquer pessoa, porque a pessoa não acredita. Mas eu vi um anjo prateado na minha frente e ele tinha o rosto mais lindo de todos. Parecia um manequim de roupa, assim, sabe? Não tinha cabelo.
um nariz perfeito, uma boca muito grande, os olhos grandes. Ele olhava para mim e mexia a cabeça e ele tava rindo, só que eu olhava na boca dele, tava séria. Era a glória de Deus, era tão forte. E ele colocou essa coroa e eu não... Aí quando eu olhei para cima, assim, eu olhei para a mulher, eu já não vi mais ele. E essa mulher começou a falar comigo, Deus começou a falar comigo, na intimidade assim. E ele falou assim, olha, se prepare, porque a batalha vai ser grande. Mas eu vou estar contigo no fogo, você vai passar pela água, nada vai acontecer. E no tempo certo vai se cumprir. Olha, eu dormi naquela noite, eu sonhei que eu estava orando em línguas. Foi uma coisa tão tremenda, só para você ter noção. Depois daquilo eu fui dormir. As irmãs que continuaram orando, elas me disseram duas coisas no dia seguinte. Elas disseram que lá tinha um passarinho, ela é de pilha. Você puxava a cordinha, o passarinho cantava. Elas falaram, olha, de forma misteriosa, sobrenatural, esse passarinho cantou a noite inteira. Muito legal esse trecho, muito inspirador, mas não perca o episódio completo.